eu me chamo Josi Carvalho e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. E hoje eu vou receber Fábio Rodrigues Dias, do PSDB. É vereador e presidente do Legislativo de Santa Cruz. É um dos vereadores aliados da gestão municipal, que inclusive fez parte do secretariado de Ivanildinho Ferreira como diretor do SAAI de 2020 a 2021. Fábio concorreu à sua primeira eleição em 2004 e não atingiu o número de votos necessários para assumir uma cadeira na Câmara. Já em 2008, obteve êxito e assumiu seu primeiro mandato. Renunciou, porém, em 2012 buscou novamente o julgamento das urnas. Talvez o povo não tenha entendido seu jogo, já que não se elegeu. Em 2016, ele participou novamente das eleições, ficando como suplente, mas por uma ordem judicial retornou às atividades legislativas em 2019, assumindo a presidência da Câmara e tornando-se prefeito interino do município. Em 2020, disputou outra vez e se tornou um dos vereadores mais bem votados da história de Santa Cruz, com um somatório de 1.623 votos. Hoje, ele é o convidado do nosso podcast e vai falar sobre a sua vida, sua atuação política e tudo o que você sempre quis saber. Fábio, seja muito bem-vindo ao podcast Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Olá, Josi. Desde já agradecer pelo convite e poder participar. Pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de estar olhando frente a frente com você, né? Podcast. E dizer que estou aqui para responder as perguntas que você... Para não esconder nada, Fábio Dias. Para não esconder nada. Fábio, antes da gente iniciar a sua história na política, a gente vê que suas falas são muito ligadas à comunidade do Pitomba, que é a sua realidade, né, da comunidade rural. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa introdução da sua vida antes da política e por que a política entrou na sua vida. Josi, o sítio Pitomba hoje é onde eu tenho uma residência lá, mas a comunidade que eu nasci mesmo foi em São Joaquim, sítio São Joaquim, que é vizinho. Porque até eu discutia que sítio Pitomba é um apelido, né? E São Joaquim realmente é o que abrange toda a região, que é a Pitomba, sítio Pitomba. Assim, meus pais, a parte da minha mãe é natural do sítio Angicos, São Joaquim, que é dos Emídios. E já a minha mãe, né? Já meu pai, ele é ali de Barcelona, os Dias, né? São Paulo do Potengi, Santo Tomé, os Dias são dali, que é a parte do meu pai, né? Então, até os meus 15 anos de idade, eu percorria tudo ali. São Joaquim, Angicos, era onde eu jogava futebol com aquele pessoal. Então, a minha juventude até os 15 anos foi na comunidade rural, né? Ali naquele setor. Certamente que meu pai morou em outros locais, como em Luiz Marinho, aqui como se vai para Bom Jesus. Morou ainda com o finado Deto Cardoso ali em Barros Pretos, né? E meu pai... Logo no início também morou no Goiás um tempo também, né? Foi, acho que em Tubiária. Eu não me lembro muito dessa parte, que era muito, que depois voltou para São Joaquim de novo. Então ali, o meu convívio até os 15 anos foi ali naquele setor, com aquele povo ali, né? A minha infância, até os 15 anos. E depois a gente veio morar em Santa Cruz, na rua Cléton Antunes. Fica por trás da Caminha Fiuza. Onde lá foi aonde eu construí um ciclo de amizade. E por sinal, outro dia agora veio um amigo meu que está morando em São Paulo, Sandrinho, o nome dele. E quando ele chegou aqui, ele ligou para mim: rapaz, eu quero lhe ver. Faz mais de 20 anos que ele está morando em São Paulo. E assim, a gente foi relembrar, né, os momentos que a gente fazia, que se encontrava, brincava naquele tempo, era polícia ou ladrão, na quadra de esporte que tinha ali, que é onde é a praça da Bíblia. Aquela infância raiz, né, Fábio? Então, vez ou outra a gente se encontra com os amigos, a gente conversa, brinca, né? Então, depois que eu saí da zona rural, minha infância, após os 15 anos, até os 17, foi aqui, até os 17, 6 meses, foi em Santa Cruz. E depois eu optei de ir morar 3 anos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, né? Aquela busca do nordestino que tem de ir para São Paulo, para encontrar uma melhor condição de vida. Sei bem como é. Morei 3 anos em Ribeirão Preto, depois retomei para Santa Cruz, né? Só que nesse intervalo eu também morei em Natal por 10 anos. Foi a minha volta para Santa Cruz, depois que fui morar em Natal, foi justamente para poder se candidatar a vereador em Santa Cruz. E por que surgiu a política? De onde surgiu? Josi,
Nelson da Oficina, ele é primo meu, ele é primo legítimo da minha mãe, Nelson. E outro dia eu ia passando na rua José Caminha Fiuza. Para você ter uma ideia, na época que eu saí candidato em 2004, eu não sabia nem que tinha que se filiar a um partido. E um tio meu sempre dizia, por que você não sai candidato? Eu disse, mas tio, nem de política eu gosto. O que você acha que ele viu em você como liderança política? É porque ele viu o seguinte, que eu era uma pessoa muito atenciosa, independente da política, eu já gostava de fazer pelo povo, pelas pessoas, pelos amigos. E outras, passei a ser taxista em Santa Cruz também, e teve um tempo que teve uma fiscalização do DR, que prendia os taxistas, aquela coisa toda. E não é que pela influência da amizade que eu conseguia ter com todo mundo, eu ia lá, conseguia falar com uma pessoa, soltava aquele taxista, e nada, sem pensar nada de política, até então. Quando vi um colega lá passando pela situação, eu tomava a frente, vamos ver aqui o que a gente pode fazer, ajudar. Mas, até então, nada de política. Talvez eu fosse o político que fazia sem saber que aquilo que eu estava fazendo era política, né? E isso foi despertando no meu tio, foi despertando em alguns amigos. Rapaz, por que você não sai candidato e tal? E outro dia eu ia passando na rua, eu ia passando na Caminha Fiuza, e Nelson me fez um desafio. E disse, rapaz, eu ouvi dizer que você quer ser candidato, que até então eu não queria ser candidato. Aí Nelson foi e disse, você disse que queria ser candidato? Aí eu disse, queria. Do nada. Do nada, mas também eu disse como uma afronta também. Queria, por quê? Aí ele foi e disse, mas é difícil. Eu digo, não é não, você é vereador. Você conseguiu, então não é difícil. Aí eu disse, mas eu sou candidato. E eu disse isso e fui embora também, não me importei mais. E quando foi, por ironia do destino, outra vez eu ia na rua Cleto Antunes e me encontrei com Catatal, que por sinal, eu me encontrei com o filho dele, Catatal está até doente. E Catatal disse, Fábio, tu disseste que ia ser candidato, hoje é o último dia para se filiar num partido. O último dia. Achei que está em Santa Cruz. E eu disse, Catatal, mas como é que é isso? Porque se você não se filia ao partido de Amaury, o PP? Eu disse, vamos lá nesse Amaury, que até então não tinha amizade com Amaury Fonseca, né? Você conhece Amaury, né? Aí eu cheguei lá e Catatal disse, rapaz, Amaury, esse menino quer ser candidato, quer se filiar no partido e tal. E até então Amaury disse, pai, não cabe desse, você querer ser candidato? Aí quando eu disse, você quem é você? Eu digo, rapaz, eu sou primo de Nelson. Aí Amaury, epa, entra pra cá. Interessante, né? Um primo de um vereador querer ser candidato, de qualquer forma é uma família que na política tem isso, vai conseguir dividir e alguém vai sair prejudicado. Ou eu, ou Nelson. Que ia dividir de qualquer forma. Mas como é que é? Não, você vai se filiar agora no PP. Você vai ser candidato pelo PP. Mas você não entendia nem qual era a linha do partido? Não sabia de quociente eleitoral, de que... Não sabia de nada. Você era de esquerda, de direita, de centro? Não, eu nunca teve esse negócio de direita nem esquerda. Na verdade, eu enxergo na política uma arte de você poder fazer o bem. Então, essa era a minha intenção. Porque quando eu ajudava alguém, eu não queria saber em que ela tinha votado. Eu sabia que a pessoa estava precisando. Se eu ia ganhar algo em troco, não me interessava também. Se eu tenho para dar, não tenho para que cobrar. Eu tenho mais que agradecer porque eu estou podendo dar. Ruim seria se eu estivesse pedindo. Então, me filiei ao partido e passei a ter esse contato com a Amaury. E, a princípio, o PP era ligado a Petrônio. E arrumei amizade com o Petrônio na época, doutor Petrônio. E até então eu fui candidato morando em Natal. Na época eu digo, Isabel, como é que eu consegui ser candidato? Eu tentando concluir meu ensino médio, porque eu não tinha o ensino médio completo na época, e fazendo viagem para João Pessoa. Isso em 2004. Em 2004. De algumas empresas. De João Pessoa para Natal, de Natal para João Pessoa. Já estava morando em Natal nessa fase. E eu conseguia vir participar dos comícios ainda. E, Isabel, como é que você aguenta? E eu ainda tinha no Pax Coqueiro eu manter aquela segurança de bairro, que eu botei meu tio, botei outras pessoas para se envolver. Então, eu tinha essas viagens que eu fazia para João Pessoa. À noite eu concluía meu ensino médio, vinha de João Pessoa às carreiras para não perder a aula. E ainda saí candidato, e ainda tinha essa questão dessa segurança que eu tinha no Pax Coqueiro, para lidar com tudo isso.
E eu saía as carreiras para cá e tinha vezes que eu nem conseguia dormir, porque eu chegava lá, eu tinha que sair de 4 da manhã, eu saía de Santa Cruz, praticamente eu não conseguia dormir. E já tinha que votar, e no dia que eu não tinha comício, não tinha nada aqui, eu perdia a aula, né? Aí conversava com uma colega para passar o assunto para mim não poder ficar reprovado. Então, começou as eleições e tal, terminou as eleições. Eu tive 240 votos. E como é que você fazia essa campanha nessa época? Porque você tá relatando, era um pouco tempo, né? Pouco tempo. A sua vida mesmo já cobria o espaço do seu tempo. Como foi feita essa campanha, essa primeira campanha? Assim, eu comecei a ter contato, por exemplo, com um primo meu que morava no sítio São Joaquim, o outro que... Então, eles faziam isso para mim. Juntando a família. Juntando a família, e olha, Fábio é candidato. E os meus amigos taxistas, aqueles que aquele que eu dava um apoio na hora da necessidade junto com os outros, tal, eu sempre estava ali. Então, juntou esses apoios. Ele sabia que eu não tinha muito tempo também para estar aqui todos os dias, como tem que fazer um processo eleitoral, que naquele tempo era 90 dias uma eleição. Né? Era 3 meses de campanha. Hoje é 45 dias. Nessa nova mudança, né? Aí, eu sei que eu ficava mantendo contato com o telefone. Olha, vá lá em fulano, não sei o que, tal, veja... diga a ela que essa semana eu vou para aí, vou fazer uma visita. E até eu me admirei ter tido 240 votos. Agora eu estou curiosa, sabe com quem, Fábio Dias? Qual era o seu projeto na época? O que é que você dizia para as pessoas que votar em mim, que geralmente tem um projeto de campanha, né? O projeto de vereador em cidade, eu digo, do Porto de Santa Cruz, que eu ainda considero ser pequena, mesmo tendo 40 mil habitantes, que se for comparar a Japi e Laje Pintada, é muito maior. Mas em 2004, Santa Cruz não tinha menos de 30 mil habitantes, né? Acho que tinha 27 mil, 28 mil, ou 30, 70, mas não tinha 40 como tem hoje. O meu projeto político na época, para dizer que tinha um projeto específico, não tinha. A intenção era o seguinte, era entender como funcionava a política para que eu pudesse fazer algo por alguém através da política. Seja conseguindo o posto tubular, o cara que precisava lá na zona rural, seja para a escola que estava lá deteriorada, como é que eu faço para conseguir isso aqui? Eu preciso de força política para melhorar aqui algumas coisas. E outro dia eu tinha conseguido um posto tubular para um senhor lá, que por sinal, ele nasceu e se criou na comunidade, hoje eu acho que ele tem quase 90 anos. E eu consegui um posto tubular para ele, quando era difícil conseguir um poço. E eu consegui para ele. E aconteceu de que eu consegui esse poço para ele, e outro dia ele precisou que eu arrumasse uma máquina para fazer um barreiro, eu não conseguia arrumar a máquina. A política, você tem suas frustrações. Sabe? Perdeu o voto. Aí o que acontece? Tem outras coisas mais sérias, mas esse fato foi interessante. E o senhor disse o seguinte, você conseguiu o poço para mim, mas a máquina é bem mais fácil, você não conseguiu. Aí eu não vou dizer o nome do senhor, né? Eu disse... Olha, eu descobri uma coisa. Se poço tubular fosse fácil de conseguir, eu entrei na política agora. Eu consegui um poço, você está dizendo que é difícil. O senhor, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 65 anos. O senhor tem 65 anos. Se o senhor todo ano conseguisse um poço, era para a sua terra ter 65 poços. E só tem um, quem furou fui eu que consegui. Que eu consegui foi eu. O senhor agora está questionando porque eu não consegui a máquina fazer um barreiro para o senhor. É lamentável. E ele? Ele calou-se na hora. Porque quando a gente fala a verdade, a pessoa não diz que você está certo, mas também se cala, né? Outro dia, eu, já com amizade na política, uma comunidade... outra comunidade perto dessa que eu moro, que eu não vou dizer o nome, se eu disser a pessoa vai saber aqui. Rapaz, diga, conte tudo. Consiga esse poço pra gente aqui e tal. Por sinal, o senhor até faleceu já. E eu consegui o poço na época. E eu consegui o poço, mandei perfurar, que era muito difícil conseguir o poço, porque Santa Cruz não tinha máquina, você tinha que conseguir com um governo, Secretaria de Recursos Hídricos. Eu só vivia naquela Secretaria de Recursos Hídricos, perturbando os caras, todo mundo me conhecia. Ei, pega o nome, bota o nome da pessoa aí, veja aí, quando vocês for furar, eu ia para a Secretaria de Recursos Hídricos, conhecer o povo lá. Eu queria que o povo me conhecesse e eu dizia, rapaz, chegou o vereador do sítio, consegui esse poço aqui. E terminava arrumando amizade com o pessoal dentro da Secretaria de Recursos Hídricos, que eu não me lembro do nome de nenhum, para você ver, naquele tempo, né?
E aconteceu que eu consegui um posto para essa pessoa também. Mas minha maior indignação foi o seguinte, que eu consegui o posto. Mas o cara não furou a minha, votou num determinado cara que deu a bomba a ele. Acontece. Aí eu vi o cara e disse, rapaz, se eu soubesse que era mais fácil você votar em mim pela bomba, eu tinha dado a bomba e tinha mandado o cara arrumar o posto, que eu tenho certeza que ele não tinha arrumado, não. E você ia ficar com a bomba. Você é desses líderes que vai lá, por que você não votou em mim? A gente não combinou e tal, não resolvi isso, não resolvi aquilo. Ou não, você entrega e vai seguindo? Eu não faço. Assim, hoje, vez ou outra, quando eu estou um pouco indignado, eu costumo dizer o papel da verdade, né? Passar na cara, né? Porque você vai ficando saturado, né? Mas eu sofria muito porque eu aguentava calado mesmo. Hoje eu já não aguento muito calado. Às vezes, quando eu vejo a pessoa, eu tenho que dizer alguma coisa. Quando a pessoa vai lá e diz, olha, você está certa. E Deus abençoe que essa pessoa que você está votando lhe corresponda. Mas eu sei que não vai corresponder. Quando terminar as eleições, essa pessoa vai me procurar. Eu já tenho isso, eu sei disso. Em 2004, você se candidatou a primeira vez. Isso. E não conseguiu. 200 e quantos votos? 240 votos. 240 votos, mas a gente vai continuar já. Vou pra lá. Vamos tomar uma água. Eu volto já com Fábio Dias. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. De volta com o seu Conte-me Tudo, não me esconda nada, que hoje está recebendo Fábio Dias, presidente da Câmara aqui em Santa Cruz. Fábio, no início da sua história política, você até começou, vamos dizer assim, em uma oposição. Mas durante todo o seu trajeto como político, você faz parte da gestão que hoje está à frente da cidade de Santa Cruz. Como é que você avalia essa gestão hoje na pessoa de Ivanildo Ferreira? Josi, Ivanildo, eu diria que é um gestor sério, um cara que tem zelo com os recursos públicos, que por sinal é chamado até de amarrado, pela própria equipe. Né? Mas é um cara que hoje, eu estava olhando no grupo de vereadores da FECAM, e alguns presidentes ligados a alguns prefeitos, os prefeitos já preocupados. Já estão preocupados por conta da queda do FPM, coisa que o nosso prefeito aqui não está ainda. Porque ele se preparou para isso. Porque eu dizia o seguinte, o sim em excesso na política é perigoso. Assim como um sim em excesso na sua casa, para seus filhos. Porque um gestor do município de Santa Cruz não é diferente de você ser mãe da sua filha, não. Você tem que ter limitações para ela. Se você for dar sim a ela a todo momento, isso vai causar um impacto no seu orçamento que você tem, né? Então, tem hora que minha filha, isso aqui eu não posso. O gestor não é diferente. Então, o Ivanildo é esse gestor que é pai, tem esse cuidado. Né? E algumas pessoas dizem, Ivanildo era para ser mais político. Mas por ele ter esse zelo com recurso público, ele se limita, às vezes. E por isso que ele dá o não, às vezes. Dá o não, às vezes não, ele dá o não, né? Mas eu digo a você que ele é um prefeito que eu tenho admiração por ele. Porque é um cara que zela realmente dos recursos do povo, do dinheiro do povo. Certamente que tem muita coisa para melhorar, tem. Ontem eu dizia na Câmara que eu não faço política com hipocrisia. Porque na hora que não dá certo, eu vou para casa, vou cuidar da minha vida. Pronto, resolvido. Em sua trajetória política, a gente viu você desenvolver em vários cargos, né? Inclusive, 2020, deixa eu ver se foi 2020, não. 2021 a 2022, você estava em ascensão. Você tinha acabado de ganhar uma eleição, era um dos vereadores mais bem votados na cidade, estava com uma trajetória, muita gente falava Fábio Dias, prefeito, àquela época. E você renunciou o cargo e se tornou diretor do SAAI, que hoje em Santa Cruz é uma instituição que é o alvo de maior dificuldade, né, de enfrentar na cidade, é o alvo de onde a população reclama mesmo, que a gente tem um problema de falta de abastecimento de água. E você saiu dessa imagem tecnicamente positiva,
para o povo e foi assumir um órgão que o povo não está muito satisfeito, não está satisfeito. Você acha que essa sua passada pelo SAAI manchou um pouco essa positividade que as pessoas tinham em Fábio Dias? Se for partir do ponto de vista político, se alguém quiser me alfinetar com relação a isso, eu acredito que muita gente vai tirar proveito com isso. Mas se for partir do ponto de vista da minha decisão, eu diria que foi uma decisão correta que eu tomei. Porque eu sou político em Santa Cruz. Eu sou um político que representa o povo, que tem que se preocupar com a minha cidade. Qual o sentido que faria o prefeito pedir de que eu solicitasse que eu fosse para uma instituição que estava, no momento, precisando de uma pessoa lá, e se eu sou representante do povo, o SAAI não é problema meu? O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Cruz não é do problema de quem é político em Santa Cruz? Ou você diz, não, eu sou covarde. O SAAI não é problema meu. E de quem é o problema do SAAI? É do povo? Não, o problema é de quem é político. Se a situação seja oposição. E por que eu tenho medo? Por que eu tenho que ter medo do SAAI? Por que eu tenho medo? Não. Em nenhum momento eu tive nenhum tipo de medo de ir para o SAAI. Eu sabia dos desafios, sabia o que eu ia enfrentar, mas eu sabia de que eu tinha que dar o meu melhor lá. Certamente que eu sabia também que não ia resolver o problema. Mas uma coisa eu aprendi no SAAI, que hoje eu conheço minha cidade. Eu conheço Santa Cruz, através do SAAI. Porque o SAAI é a única instituição que está todo dia dentro da casa do povo, Josi. Seja na hora de dar descarga no banheiro, seja na hora de você tomar banho, seja na hora de você lavar a mão, seja na hora de você beber um copo de água. É por isso mesmo que faz tanta falta e as pessoas reclamam tanto pela falta do abastecimento de água. Então você atribui essa sua ida para o SAAI como, vamos dizer, uma coragem. Coragem. Coragem para enfrentar um problema que até hoje não foi resolvido, infelizmente. Josi, que sentido faz você ser um representante do povo e você dar não àquilo que realmente o povo quer que você faça alguma coisa? Que sentido faz? Você, de repente, você é escolhida, sei lá, você é vereador em Santa Cruz e o prefeito vê em você a capacidade de você gerenciar um determinado setor. Aí você vai dizer assim, não quero. Faz sentido você ser político medroso? Eu acredito que quando uma pessoa sai de casa para votar, escolher um candidato para votar, o mínimo que ela tem que pensar é que ela vai votar num herói. Certamente de que esse herói tem suas limitações também. Mas eu acho que quando você vota numa pessoa que tem ação, que é um cara que vai para cima, que não tem medo, não dá orgulho de você dizer, tem coragem. Quando você chegou na instituição, você já sabia que a instituição, há anos a gente vem tendo esse problema da falta de abastecimento na cidade de Santa Cruz. Quando você chegou à instituição, você esteve à frente do problema. Sim. O que é que você tentou fazer, ou o que você fez para amenizar ou melhorar a situação? Porque a solução a gente ainda vive nessa peleja. É novela mexicana. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na instituição foi conhecer a instituição. Primeira coisa que eu quis saber é a pressão de um cano de 150 de fofô, quantos quilos ele aguenta por centímetro quadrado. Para mim conhecer. E depois eu procurei conhecer, através de um engenheiro Irimar Vaz, todo o sistema de rede do SAAI. Depois todo o sistema de esgoto. Depois todas as elevatórias de esgoto. Depois todas as estações de água. E saber quais setores que estavam sendo mais afetados e o que poderia ser feito. Para você ter uma ideia, em 2 anos eu fiz 4 quilômetros de rede dentro de Santa Cruz. 4.000 metros. O que é isso? Eu identifiquei que um setor do Bairro Alegre tinha muita reclamação. E por que tinha reclamação lá? E o que a gente pode fazer para minimizar a situação lá? Nós temos que fazer uma rede paralela para que chegue água com mais... Pronto, vamos fazer. Vamos fazer a rede. Certo, fizemos o Alegre. Outra hora, o Vila Nova. Por que o povo do Vila Nova tanto reclama? Por quê? Não, porque isso aqui tem que fazer isso aqui. O que precisa para fazer? Isso aqui, vamos fazer. A gente fez o Vila Nova.
Depois eu descobri que no bairro do Paraíso tinha que fazer 1 quilômetro de rede de 150 de fofô. É uma tubulação específica. E até então, cada cano desse hoje, eu acho que ele custa R$800, 6 metros. É muito caro. E a instituição tem suas limitações, né? Em todo canto tem limitações financeiras, né? Você não pode, né? Em todo canto. E eu fui pedir socorro um empresário de Turitama, Berger. Ele é dono daquele loteamento Eldorado. Eu fiz um desafio com ele. Eu disse, me consiga 40 canos que eu faço 1 metro de extensão de rede do bairro do Paraíso e o resto sai vai arcar e a gente faz a extensão com a contrapartida do município. Porque também eu fiz tudo isso porque o Ivanildo me deu autonomia para isso. Eu não fiz tudo sozinho, né? O prefeito me dava autonomia para me fazer isso, né? Então, eu fiz 1 quilômetro de rede dentro do bairro do Paraíso. Aí você diz, mas resolve? Não. Mas suponhamos de que facilita. Aí Maracujá, a Rua Sombrais, algumas pontas de rede do bairro do Paraíso. Onde eu não mexi foi no centro, porque tem a questão do asfalto e muita coisa, né? Mas aonde eu pude mexer em alguns cantos, eu saí mexendo tudo. E hoje eu não que o diretor anterior não fizesse, fez muita rede dentro de Santa Cruz também, muita extensão de rede. Mas eu fui mapeando os setores mais críticos, o que a gente poderia fazer. Precisa de quê? De manobras, precisa de registro, precisa de ampliação, precisa de... O que tinha que ser feito eu fiz. Eu disse isso ao doutor Ricardo, promotor. Doutor, o que a gente precisa agora é água. Que cano só é o que a gente tem debaixo da terra de Santa Cruz. Então o equipamento tem, tá faltando a água, só que é o principal. Agora, Fábio, para dirigir o SAAI, necessariamente precisa ser uma liderança política, porque você começou falando que teve um tempo para entender a parte técnica. Você acha que uma pessoa com a visão técnica, que já tem uma experiência nessa área, não seria mais coerente estar à frente da direção do SAAI ou não? Tem que ser uma liderança política? Josi, partindo desse ponto de vista... eu diria que, por exemplo, Lula é presidente da República, ele não tem nenhum tipo de formatura, né? A gente só precisa colocar as pessoas certas no lugar certo que você acha que tem que ser colocado, né? Uhum. E outros políticos que, também, né? Basta você procurar entender o que é que você tem nas suas mãos, o que é que você tem de orçamento, o que é que você tem nas suas mãos, o que é que precisa ser feito. Quem é a pessoa específica que pode fazer isso aqui? Tem que ser feito? Tem. Me apresenta uma perícia sobre isso. Então, partindo do ponto de vista político, certamente que você tem que entender alguma coisa, né? Eu entendo. Eu saí aqui de Santa Cruz, teve um tempo que eu fui fazer um curso técnico em Natal, né? Para já aprimorar esse serviço na direção ou não? Porque eu gosto de construção também, sabe? Eu gosto de mexer com construção. Eu parei, eu até comecei e parei, mas eu entendo também um pouco de construção civil. Entendo um pouco. Então, eu conheci um pouco dessa questão hidráulica. Eu não sei igual um engenheiro, sabe? Mas eu entendo. Nessa área aqui de hidráulica, eu manjo alguma coisa. Muito não, mas eu manjo alguma coisa. É tanto que o engenheiro Irimar Vasco dizia, onde é que você aprendeu isso? Como é que você sabe disso? Então você pode avaliar a sua parte na gestão do SAAI, o que você pode fazer, você fez no tempo que você teve à frente do SAAI? Fiz. Certamente que tem algumas coisas que precisam ser feitas, porque foi 2 anos, não tem como, né, fazer. Mas tem algumas coisas que precisam ser feitas, mas a partir do ponto de vista de minha parte, eu saio com minha consciência tranquila que eu fiz a minha parte. E eu tenho pura convicção, se você... Outro dia eu tenho uma entrevista na rádio e disse, até na câmera eu falei, vá lá no Alegre lá, pergunte, me diga uma coisa, esse serviço que o diretor do SAAI que passou aqui fez, resolveu o problema de vocês? Ele vai dizer que não resolveu, não. Mas faça a pergunta diferente. Melhorou? Melhorou. Se for lá no Vila Nova e perguntar, me diga uma coisa, esse serviço que foi feito aqui, resolveu o problema de vocês? Não resolveu. Mas melhorou? Melhorou. Uma parte do Paraíso, aquela lá, que sai na Enedito Tagino Alves. Pega Lourival Prachedes, Enedito Tagino Alves. Que eu fiz 1 quilômetro de rede ali. Sai ali de Nix ali, passa de frente a Pedro Severino, sobe, pega Lourival Prachedes, Enedito Tagino Alves, pega na Santa, emendando numa rede que pega ali como se vai para São Bento do Trairi, interligando ali. Se você perguntar aquele pessoal que mora naquele setor, perguntar se resolveu, eles vão dizer que não.
Mas se perguntar se melhorou, melhorou. Então, aonde eu fui mapeando, porque se perguntar se resolveu, porque não tem água para resolver, água suficiente para atender a demanda que a gente precisa. Mas se você perguntar se melhorou, o povo vai dizer que melhorou. Pode ter certeza disso. E a solução dita tanto pela governadora, pelas pessoas que fazem a liderança aqui, é que a nova adutora resolveria esse problema. Teve a manifestação aqui em Santa Cruz, é um assunto que a gente todo dia está em pauta, né, a falta de água em Santa Cruz, e a gente entende nesse sentido, que a população aguarda a construção da adutora para que o problema seja resolvido. Seria isso? É a única solução hoje. Se eu fosse puxar a sardinha para Santa Cruz, eu ia falar só com Santa Cruz. Mas eu precisava, eu fiz uma coisa que foi até cansativo para mim. Eu fui conversar com todas as cidades do Trairi, saber qual era o problema que eles tinham lá com relação ao abastecimento de água. E eu identifiquei que todas as cidades tinham problema. O problema, a questão maior é que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto ser nosso, e hoje Josi, se quiser falar com o diretor, ele vai lá e fala com o diretor, ninguém fala com o diretor da CAERN. O pessoal de São Bento do Trairi, às vezes, liga para o SAAI para perguntar alguma coisa da CAERN, porque ele não consegue falar com a CAERN. Lajes pintadas do mesmo jeito. Então, pelo serviço ser nosso, do povo, nosso, o povo tem esse acesso. Coisa que não tem, né, com a CAERN. Uma CAERN, talvez não tenha, né, porque nem eles queiram. A grandiosidade da CAERN, né, o estado todinho, né, entendeu? E Santa Cruz, por ter 40 mil habitantes, a gente conhece quem é o cara que trabalha no esgoto, quem é o cara que trabalha na manobra, quem é o cara que, por você conhecer, facilita algumas coisas, né? Então, eu peguei essas cidades e eu fui para os presidentes, né, que... Eu montei uma frente parlamentar a nível região, do Trairi, são 9 cidades, e hoje eu conheço todos os presidentes dessas 9 cidades. A hora que a gente quiser ir para uma guerra, a gente monta no grupo, fala e a gente vai. Entende? A gente hoje, os 9 presidentes, nós somos unidos. Então, eu peguei essa frente parlamentar e identifiquei que eles tinham um problema também, porque nós estamos vivendo um momento de que nós temos que voltar lá em 1998. Quando o Monsenhor Expedito foi lá e travou a luta, deixando as questões políticas de lado, que o povo ganhe. Água sim, voto sim, não era assim a campanha? Que o povo ganhe. Se o povo achar, se alguém teve algum mérito de trabalho, se merecer o voto, que vote. Se não, o povo tem a opção de escolher em quem batalhou e quem não batalhou, tanto faz. Mas o interessante é o seguinte, não justifica uma cidade como Santa Cruz de hoje, que tem uma base consolidada. Santa Cruz tem uma base consolidada. Santa Cruz tem um potencial para o futuro. Mas eu tenho uma preocupação com esse potencial dele encerrar aqui por conta da questão da água. E a gente começa e termina na questão da água aqui em Santa Cruz. Fábio, vamos para o terceiro bloco daqui a pouquinho. O terceiro bloco, a gente vai falar sobre futuro. Volto já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. De volta com Conte-me Tudo, não me esconda nada. Fábio, a gente estava falando sobre a sua trajetória à frente do SAAI. Como é que você avaliaria isso e concluiria? Como é que você deixou? O que aconteceu para o pessoal que está em casa? Qual recado você poderia passar? Josi, pegando a deixa que eu deixei quando a gente terminou a fala, o SAAI tem um problema que é a falta de água, que existe solução. Mas esta solução está no nível superior a mais na política, né? Que é o governo, o presidente da República, porque é a construção da nova adutora, que essa adutora está... Eu falo tanto nela que eu estou vendo a hora o povo parar de chamar de Fábio Dias e botar a adutora do Agreste Potiguar, tanto eu falo nessa adutora. Se eu vou na FECAM falar com os presidentes, eu falo nessa adutora. Aonde quer que eu vá, eu falo nessa adutora. Estou vendo a hora eu andar só com a camisa, a adutora do Agreste Potiguar já. E usar essa camisa até o dia que fizesse a adutora. Estou vendo a hora eu fazer isso.
Porque eu dizia, ele ia botar uma frase, faço isso porque eu amo Santa Cruz. E você até não está mais à frente, mas ainda segue na luta. Não parei. Desde o dia que eu saí, até hoje eu estou na mesma luta, porque eu identifiquei, através de dados técnicos, da própria CAERN, a exposição da governadora ontem, onde ela disse que... por sinal, eu quero até agradecer a governadora, que eu tive ontem lá no encontro com a governadora, aproveita essa oportunidade, né, onde a governadora diz que a solução não só do Trairi, como do Potengi Agreste, é a adutora do Agreste Potiguar, que por sinal é uma obra cara, né? Para você ter uma ideia, a primeira etapa da adutora, a governadora disse que custa em torno de 350 milhões. A primeira etapa, são 3 etapas. Mas na partir da segunda etapa, Santa Cruz já é beneficiado, porque tira aquela cidade do Agreste, desafoga Monsenhor Expedito e tem como aumentar a oferta de água para Santa Cruz. A previsão para a primeira etapa é quando? O projeto, segundo as informações, fica pronto agora em julho de 2024, não é isso? 2024. Fica, mas eu tô... O projeto. Mas eu conversando com alguns técnicos da Codevasf, eles estão preocupados, porque para poder abrir o processo de licitação e iniciar a obra o próximo ano, já tem que colocar no empenho do orçamento esse ano já, para poder começar a obra. Como é que você vai começar uma obra o próximo ano se não tem nada empenhado nesse ano? Porque o empenho deste ano serve para o próximo, e o próximo, né? Então, identificando, como bem falei, que a solução é a construção dessa adutora. É por isso que abracei a causa, falei com o deputado Tomba já vai marcar uma audiência na Assembleia Legislativa. Eu já estou organizando com os presidentes do Trairi, do Potengi. Ontem eu estive conversando com o presidente de Boa Saúde, para a gente montar uma frente parlamentar também em Boa Saúde, porque Boa Saúde fica no Agreste. Boa Saúde tem 20 mil habitantes, 20 mil habitantes Boa Saúde tem. E lá eles não sofrem muito como a gente aqui, porque eles estão no início da adutora, né? Boa Saúde já está mais no início. Nós somos o final da adutora. O final da adutora, Santa Cruz, aí vem Coronel Ezequiel, Jaçanã, Campo Redondo, Lajes Pintada, São Bento do Trairi, aqui esse ciclo. Então, aqui nós sofremos mais, né? Certamente que eu dizia, outra vez, só para concluir essa parte, quando eu estive na audiência no Ministério Público, conversando com o doutor Ricardo e com a juíza que estava lá, eu contestei algumas partes de um processo que sai, que a CAERN pediu que só quem resolveria o problema da água de Santa Cruz era a hidrometação, e eu dizia que eu não era contra a hidrometação, eu era a favor da hidrometação, porque o hidrômetro na sua casa você vai pagar pela uma coisa justa. Se não chegou a água, você vai pagar a taxa, né? É diferente da remedição por área coberta. Tanto faz água como vinho, você vai ter que pagar. O hidrômetro não. Não chegou a água, você paga pelo que consome. Mas o hidrômetro não resolve o problema da água de Santa Cruz. Não resolve. E eu disse a ele lá, não resolve. Porque dentro do processo, a per capita que se usou é a mesma per capita que usou para São Bento do Trairi, levando em consideração que eles usam essa per capita, que é aquela da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que no mínimo o cidadão precisa de 110 litros de água por dia para suas necessidades. E eu dizia a ele o seguinte, é muito fácil, doutor, você pegar uma per capita de uma cidade como São Bento do Trairi e implantar em Santa Cruz e dizer que Santa Cruz vem água suficiente, que eu disse isso lá na CAERN, com o engenheiro da CAERN, que por sinal é o professor da UFRN, e perguntei a ele se ele poderia me explicar isso. Certamente que ele me explicou e ele entendeu o que eu disse a ele. Vamos lá, José, o que eu quero dizer com isso? Você pega a água de Santa Cruz, toda a água que vem, o que a CAERN, o que a adutora tem condições de mandar, a gente moveu uma ação judicial pedindo aumento de oferta de água, não tem como mandar mais para Santa Cruz, nem para nenhuma cidade, a adutora está no seu limite máximo. Foi projetada para 22 cidades, tem 30 cidades, mais de 200 comunidades rurais, que não foi projetado para isso. Ou seja, a adutora está na sua vazão total, não tem condições de mandar água mais para ninguém, mas que manda. Para mandar para Santa Cruz mais água, tem que tirar de uma outra cidade, que também não pode tirar. A situação é essa. Tem que construir a nova adutora do Agreste. Por isso que eu estou lutando por essa adutora, junto com Tomba, que até agora o deputado federal não viu nenhum falando dessa adutora ainda, né? Então, o que foi feito? A CAERN apresentou num processo uma per capita, levando em consideração a mesma per capita de São Bento do Trairi. Eu disse, doutor, não sei se o senhor sabe por que eu discordo, que eu disse isso na CAERN.
Eu perguntei um engenheiro da CAERN qual o bairro de Natal que mais gasta água. Para concluir, para não ficar demorada essa reportagem, mas eu preciso dizer isso. Até mesmo para você, um dia que uma pessoa perguntar, você ter essa informação. Doutor, me diga uma coisa, qual o bairro de Natal que mais gasta água? Esse Ponta Negra. Quantos litros por habitante? 250. Mas por que Ponta Negra precisa de 250 litros de água por habitante? Porque Ponta Negra tem uma população oscilante, é um setor turístico, hotel, restaurante, pousada. Ela disse, o senhor conhece Santa Cruz? Eu passo por lá. Não, o senhor não conhece Santa Cruz. Eu conheço. Quer dizer que o senhor diz que Ponta Negra precisa de 250 litros. Santa Cruz precisa de 110 litros. Na per capita do senhor é isso. Qual a perca física de vocês? Porque todo sistema de água existe perca física. O que é isso? É aquele vazamento que você não consegue ver rapidamente, visivelmente, e aquela água fica desperdiçada, porque você não enxergou. E eu ainda disse a ele que nós levamos uma vantagem aqui, em Santa Cruz, diferente de Natal. Talvez tenha vazamento debaixo de Natal, há 10 anos que eles não descobriram, porque se você olhar o solo lá de Natal, é totalmente... Nós somos argila aqui. Se der um vazamento do nosso solo aqui, a água vai para cima, não vai para baixo. Porque a água vai procurar onde é mais leve para sair. Então isso facilita identificar o vazamento, e por isso que nossa perca física aqui é menor do que a da CAERN. E o engenheiro técnico concordou, né? Então eu disse a ele o seguinte, vamos lá. Doutor, o senhor pega São Bento do Trairi e faz uma per capita. Bota uma perca física de 50% ou 30%. Vamos botar 30%. Faça a per capita. Aí eu lhe pergunto, quantos habitantes tem São Bento do Trairi? Quantos habitantes tem Santa Cruz? O senhor faz uma per capita de Santa Cruz em cima de 40 mil. Mas Santa Cruz não tem 40 mil habitantes. São Bento do Trairi, quando amanhece o dia, 50% da cidade está em Santa Cruz. Ou 30%. 50% de Japi está dentro de Santa Cruz. 50% de Lajes Pintadas está dentro de Santa Cruz. Lá nós temos o UFRN. Lá nós temos uma clínica de hemodiálise, que é um grande consumidor. Lá nós temos o hospital regional. Lá nós temos a maior feira livre do estado. Lá nós temos o turismo religioso. O UFRN e IFRN. Isso não conta como população oscilante dentro da cidade? Faça uma per capita agora. Tire uma perca física de 30%. E me apresenta agora a per capita usando a população oscilante. E eu provo para o senhor que o povo de Santa Cruz está sobrevivendo com menos de 80 litros de água por dia, enquanto a ONS diz que no mínimo é 110. Faça essa per capita e me apresente. O senhor me convence de que Santa Cruz tem água suficiente. E é assim, eu digo, é pior. É pior. E eu tenho certeza, José, que hoje os técnicos da CAERN se perguntam como é que a gente sobrevive aqui em Santa Cruz. Você sabe o que eu fiz como diretor? Eu peguei uma moto, botei uma sirenezinha. Você acha que você já viu essa moto? Vive. Amigo da água. Eu coloquei ela 24 horas, ficar fiscalizando o setor que tem água. Porque às vezes a pessoa viaja, deixa uma torneira, porque não tem água toda hora, deixa aberta até para quando chegar ele escutar o barulho. E viaja, e de repente fica vazando, derramando água a noite todinha. Aí o motoqueiro era para identificar essas situações. Aí ia lá, tinha canto que não tinha um registro, aí mandava o cara botar o registro, fechar a água. No outro dia cedo, mandava, porque a gente não localizava o morador. Então, tudo que tinha que ser feito para minimizar o sofrimento do povo aqui em Santa Cruz, eu não vou dizer tudo, mas acredito, aquilo que estava ao meu alcance, aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Eu tenho consciência disso. Aí, outro dia, eu estava dando uma entrevista, não sei se foi na Rádio Santa Rita ou na Rádio Santa Cruz. Agora, você saiu com dever cumprido? Eu digo, não saí. Eu não resolvi o problema da água. É a questão, né? Não resolvi, eu não saí com dever cumprido. Mas eu saí com minha consciência tranquila de que fiz a minha parte. Quem quiser julgar, que julgue. Mas não estou preocupado com julgamento, não. Eu estou preocupado com eu estou feliz com o que eu fiz e com o que tem dentro da minha consciência. O futuro é aguardar a nova doutora para solucionar com a construção o problema da água. Da adutora do Agreste Potiguar. Isso todo mundo tem que dar as mãos, deixar essa questão política de lado, deixe que quem ganha é o povo, quem é a oposição, que eu já disse várias vezes, gente, vamos deixar isso de lado, deixe que o povo julgue. Eu tenho certeza que o povo de Santa Cruz sabe o que é melhor para a cidade deles. Na hora que eles tiverem que escolher um candidato, se achar que é melhor do que o grupo da gente, que escolha, que ganhe aquele que o povo acha que seja melhor para administrar o destino de Santa Cruz.
Pronto. Será que todos que estão aqui só sabem fazer política? Não sabem fazer outra coisa na vida? Eu sobrevivo sem política, Josi. Eu sobrevivo. É como eu disse, eu aprendi a viver com pouco. Preciso de muito para sobreviver. Então... Fábio Dias. O Brasil vive uma eterna campanha política. A Santa Cruz não é diferente. Acho que mais ou menos uns 15 dias, a gente já conseguiu vislumbrar qual vai ser o cenário das próximas eleições aqui em Santa Cruz, né? A oposição ao qual você faz parte, contra, né, a oposição, já se reuniu com algumas lideranças, né? Tem vários nomes já sendo cotados para as próximas eleições aqui em Santa Cruz. Eu queria que Fábio Dias desse uma visão política, a visão política de Fábio Dias, não a visão do grupo, do seu grupo, a sua visão política. O que é que você acha de lideranças como Péricles, Marcos Silva, Paulo César Beju, os grupos do PT, que são diretamente ligados, são diretamente oposição do governo atual aqui em Santa Cruz. O que você acha desse cenário político para Santa Cruz? Eu vou iniciar da oposição. Uma coisa boa está acontecendo em Santa Cruz, onde o povo pode fazer julgamentos. Porque se Péricles é candidato a prefeito, o povo pode fazer um julgamento sobre Péricles, porque ele já foi prefeito. O que foi que ele fez como prefeito? É fácil de julgar. Difícil de julgar quem nunca foi. Quem nunca foi. Quem não é político é difícil de julgar, porque aí você vai arriscar. E arriscar é perigoso. Teve algumas cidades aí que o povo arriscaram e deu errado. Porque a experiência conta muito, Josi, na política. Você só sabe... a política é como uma faculdade. Você estuda, depois faz você vai se especializando e aprendendo. A política não é diferente. Você não vai entrar sabendo de tudo. E talvez quando você vir aprender, acabou o seu mandato. Qual a porta onde tem que bater? O que tem que fazer? Política não é você sentar na cadeira aqui, ficar aqui, administrando o orçamento aqui, ficar quieto. É confortável, né? Ser político desse jeito. É confortável. Se aprende a ser político, na verdade, né? Então, eu acredito muito na experiência. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Vou citar só um exemplo. Eu tenho um comércio, um pequeno comércio aqui, e um primo meu dizendo que era muito difícil conseguir um emprego, um trabalho. Eu disse, não, Adriano, um primo meu. Não. Meu filho está desempregado aqui. Seu filho sabe fazer o quê? Nada. Eu disse, Adriano, imagina que você tem uma empresa. Aí você tem uma vaga. Aí eu chego para você e digo, eu quero trabalhar. Você sabe fazer o quê? Nada. Quem é que contrata quem não sabe fazer nada? Agora, se eu tiver experiência, você não tem confiança de acreditar na minha experiência? Então, na vida política é do mesmo jeito, se for para analisar. E quem arrisca na política em quem não tem experiência é perigoso. É perigoso. Porque pode dar certo, mas também pode dar errado. Existe a relatividade nesse sentido também, né? Então, Santa Cruz tem essa oportunidade. Se Péricles é o candidato, o povo pode julgar Péricles. Ele foi prefeito. Foi o que ele fez como prefeito. Teve 4 anos. Foi o que ele fez como prefeito. Ele está aqui na cidade, perto do povo? Ou ele foi para Natal, foi viver a vida dele? Porque eu acredito que quando você tem um projeto político, você tem que estar perto do povo. Tem que ter o contato. Eu acredito nisso. Agora, eu vejo algumas pessoas que querem ser candidato distante do povo, não procura saber o que. Porque, peraí, será que eu ser político, mesmo eu sendo esse político, eu não tenho influência, não? De falar com alguém em defesa para a minha cidade, se é que eu amo minha cidade de verdade? Porque eu vejo alguns políticos aqui em Santa Cruz que é o seguinte, como é que eles fazem política? Chega o processo eleitoral. Eu tenho um candidato para você votar aqui. Só falta ele dizer assim, Josi, vote nesse deputado aqui, mas é o seguinte, é para ele não fazer nada. Quem tem que fazer é tomba. Ele é só para ter o voto aqui. Quantos teve voto aqui? E me diga qual foi os benefícios que tiveram, que trouxeram. Porque não pede o voto com aquele compromisso de fazer pela cidade. Não. Josi, eu vou votar em você agora. Eu quero que você prove
esses 4 anos que você vai merecer meu voto novamente, se você vai trazer algum benefício para minha cidade. É a educação política, que é a base. Essa é a forma de se fazer política. Aí, se você vir para a situação, o meu grupo, que eu participo hoje, é fácil de fazer um julgamento. É fácil, José? Vamos pegar. Se você perguntar a mim, mas a cidade está 100%? Tá, não. Tem muita coisa a ser feita, é por isso que diariamente essa correria, essa batalha, essa luta. Porque é uma cidade de 40 mil habitantes de Santa Cruz, se você resolver todos os problemas dela, com 15 dias ela já tem problema de novo. Já tem problema. Eu dizia que, outro dia, que a gente trabalha com mão de obra humana. A mão de obra humana, ela é falha. Às vezes o gestor está lá no gabinete dele achando que está acontecendo o que tem que ser acontecido, que não está acontecendo. E quem está sendo prejudicado é o povo com isso. Às vezes alguns servidores mesmo, né? Que acham que é político, não tem o que fazer, Não. Eu acho que quem tem amor, aquele que cuida, se preocupa até quando um papel, quando está no chão lá rolando. Ei, apanha esse papel aí. Mas você não acha, Fábio, que quanto mais o político transforma o cargo público como cargo, por exemplo, de um concurso público, passa tanto tempo na gestão, não é prejudicial à democracia, não, quando já está ali há muitos anos na liderança? Mas você fala o político ou o sistema em si, o grupo. Não. O grupo. Mas o sistema vem dando certo? Vem acontecendo? Vem sendo realizado? Isso tem que ser avaliado. E o povo que tem esse direito. O povo Quando a gente fala em educação avaliado. política, eu costumo muito falar sobre educação política. E eu vou citar algo que a gente até estava conversando aqui, que quando uma pessoa está numa liderança, eu jamais vou culpar o político de estar na liderança. Eu sempre digo que o povo tem que estudar sobre aquela pessoa, tem que avaliar, tem que dar a real importância ao poder. Eu digo que é um poder gigantesco, que é um voto. Um voto não é só você chegar lá na urna, digitar o número e apertar confirma, não. É você determinar quem vai ser sua liderança durante 4 anos. 4 anos, no mínimo, né? Porque às vezes tem a reeleição e tal. 4 anos é aquela pessoa que vai decidir por você. Não é você mais, você decide na urna. A partir dali não é mais você que decide. Então, quando o povo ele é educado politicamente, eu acho que a sociedade ela vai num caminho mais positivo nesse sentido. Eu acho que é por isso que as pessoas reclamam tanto. Agora, quem reclama? Foi você que deu o voto? É a pessoa que você votou que está lá? Você tem direito de reclamar? O seu voto foi legítimo? É muitos questionamentos no meio político. Mas a gente volta já, porque eu quero saber outro detalhe sobre essa próxima eleição, viu, Fábio Dias? Volto já com o podcast Conte-me Tudo, não me esconda nada. Apoio Risa Edutec, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. De volta aqui com Fábio Dias, hoje presidente da Câmara do Legislativo aqui em Santa Cruz. E eu quero continuar perguntando sobre isso. Fábio, hoje a gente tem assim, o Legislativo da nossa cidade de Santa Cruz, a gente tem 8 vereadores da situação, né, e 5 da oposição. Você como presidente, que tem a visão geral de tudo, como é que você avalia o Legislativo de Santa Cruz hoje? Josi, assim, cada vereador que está no Poder Legislativo, ele é fundamental, porque outro dia eu dizia que a oposição também ela contribui para uma gestão, porque às vezes você, por ser situação, você não fala, na maioria das vezes, aquilo que realmente tem que ser consertado. Às vezes até internamente deve falar. É aquele ditado, Fábio, só cortando rapidinho, o elogio destrói, a crítica constrói, né? Então, a oposição, às vezes, tem alguns pontos, eu digo sempre, quando a crítica é construtiva. Quando é politiqueira, aí isso me irrita, na maioria das vezes, sabe? Isso me irrita. Mas faz parte, né? Todo mundo ali é político e tem que fazer a política, né? Na maioria das vezes. Então, quando a crítica é construtiva, que vem da oposição, ela é louvável. E eu diria que imagine se Santa Cruz não tivesse oposição.
nós teríamos a cidade que nós temos hoje também? Porque a crítica, ela contribui. Ela contribui, ela estimula você ter que fazer algo. Ela estimula você ter que consertar alguma coisa. Josi, me diga uma coisa. Você se levanta de manhã, cedo, o cabelo todo... Mas você é linda. Você se arruma, mas você é... Você nunca vai saber em que você precisa melhorar, porque toda hora eu estou dizendo que está bom. Certamente que a mulher já é diferente. Se você disser que a mulher está gorda, ela não vai gostar, Pelo né? amor de Deus, é briga na certa. Tem que ter esse cuidado. Então é o seguinte, imagine se todo mundo dissesse que a cidade estava tudo bem, mil maravilhas, que não precisa consertar nada, que a água que tem é pouca, mas está dando para tomar banho, tá bom. Imagine, as torneiras estão balançando de água. E aí? Será que eu estava correndo por essa sedutora? Será que eu estava perturbando tomba? Será que o prefeito estava preocupado com essa sedutora? Né? Está preocupado porque o povo dá a sua contribuição. E quando eu ia para a rádio, dizia, critique mesmo. Critique. Aquela dor que você estiver sentindo, fale. Porque só quem sabe o que você está passando é você mesmo. Então, eu estimulava o povo a criticar mesmo. E quando o povo não critica, eu me preocupo. Por exemplo, esses dias, como a doutora não quebrou, né, e o tempo ainda está frio, não entrou o período de verão, o abastecimento está estável. Né? Está estável, né? A reclamação diminuiu, mas em breve aí vai começar de novo. Começa o verão, o consumo de água aumenta, a oferta é a mesma, então por aumentar o consumo, a oferta é a mesma, consequentemente começam os danos, né? Uhum. E quando o povo está calado assim, eu me preocupo, porque eu sei que daqui a 30 dias vai começar o problema, quando iniciar o verão. Então, quando o povo começa por exemplo, eu estava dizendo, aquele movimento que fizeram lá na Câmara. Parabéns. Estive lá. Certamente que teve algumas questões ali que eu não concordo, né? Mas o povo que estava lá, parabéns. Aquilo repercutiu. Aquilo foi importante para a nossa cidade. Aquilo ali estimula você a ter que correr atrás. Aí o que acontece? O que mais me frustra na política é o seguinte, é aquilo que eu falei a você lá atrás. É a pessoa que sabe que tem um problema, torce que não seja resolvido, porque é um palanque, e nem a pessoa tem a solução. A pessoa critica. Não, eu quero que você vote num candidato que eu vou apresentar, mas não diz que ele tem a solução. Você acha, se esse grupo que está há 20 anos aí, o grupo que criou tantas coisas boas dentro de Santa Cruz, desde o Iberezão, desde o Alto de Santa Rita, vou falar coisa grande, desde o Alto de Santa Rita, essa infraestrutura que a nossa cidade tem, certamente que tem que melhorar mais ainda, mas a gente há de conhecer a cidade que nós moramos hoje. Eu digo porque eu rodo no estado, vez ou outra eu rodo no estado, como eu fiquei agora como primeiro vice-presidente da Confederação das Câmaras do Estado do Rio Grande do Norte, e quando o presidente não vai, pela hierarquia, eu vou representando a FECAM. E a gente percebe como é as outras cidades. Eu tive em Jardim de Piranha, Josi, que por sinal, João Maia é de lá, deputado federal, lá você tem que tapar o nariz, o esgoto é céu aberto na rua. Lá não tem rede de esgoto. O esgoto cai lá, é na rua, todo mundo já se acostumou com esgoto, parece que é uma coisa normal. Hoje aqui, na hora que estoura um cano, as pessoas não estão acostumadas e vê que isso não é normal. Já liga para você mesma, veio na rádio. Estourou um cano aqui, não sei o quê, tá aqui. Entendeu? Então, o povo tão acostumado em morar numa cidade onde não tem esgoto a céu aberto. É tanto que quando estoura de imediato, já incomoda o povo quer que conserte. E a gente vai lá e faz isso. Graças à crítica do povo. Então, essa cidade é o que é pelo povo que ela tem. Um povo aguerrido, um povo que cobra, um povo que vai para redes sociais, que critica, que quem não gostar de ser criticado não seja político. Vá seguir, vá para cuidar do seu comércio, vai fazer outra coisa. Porque a política é assim. Eu vou tirar de você o direito de me criticar, que eu sou político para lhe representar. Josi, é o seguinte, eu sou político, não me critique. Isso aqui não é problema meu. O esgoto que está lá do céu aberto é problema sim do vereador fiscalizar e cobrar de quem tem que ser consertado. Você acha que aí vamos votar para a Câmara. Vamos votar para a Câmara. Os vereadores atuais estão atuantes dessa forma? Eu diria que Santa Cruz hoje está de parabéns com a Câmara que tem. Os vereadores todos são atuantes.
oposição, situação, todos são atuantes, Josi. Todos faz seu papel lá. Outro dia eu estive conversando com... Eu estive em Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão é uma cidade lá, um desmantelo. A câmera lá é um desastre. Eu até disse o cara, rapaz, vocês estão no século XIX. E eu dizia a eles, quando eu vi a estrutura deles, Jaboatão tem 700 mil habitantes, Santa Cruz tem 40. E eu mostrando aqui como era o trabalho da gente, e eu dizia, rapaz, vocês estão atrasados aqui. E nós se achamos atrasados. Nós ainda não se achamos, nós ainda se achamos atrasados. E andando nessas câmaras, aí eu valorizo os nossos vereadores, porque eles são atuantes. Todos que estão lá hoje. Todos os vereadores, todos têm seu papel importante lá. Certamente que tem uns mais aguerridos, tem uns mais calmos, mas não deixa de estar preocupado, não deixa de... porque o vereador da oposição, ele expõe a situação. Já o vereador de situação, ele vai lá pedir para resolver e é resolvido. É diferente. E dentre esses líderes políticos que temos em Santa Cruz hoje, temos a sua figura como presidente da Câmara. E, comparando a sua forma de se comunicar com as pessoas, com os demais, a gente vê que você tem uma comunicação muito forte, né? Tanto é que em todas as pesquisas lançadas, oficiais ou não, ou oficiosas, ou pela boca do povo, você está cotado e você está na pesquisa como pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. E a gente, observando a sua forma de falar, a sua forma de atuar nas redes sociais também, a gente vê uma presença muito forte. Fábio Dias é pré-candidato a prefeito em 2024? Em todas as entrevistas que eu fui, todo mundo faz essa pergunta. José, eu sou um cara de grupo. Isso foi desde o momento que eu desde 2006. Desde 2006 que eu venho com esse grupo. Então, eu não posso dizer que eu sou candidato a prefeito, porque tudo isso é uma conjuntura. É o grupo que tem que decidir. Nós temos um líder, que é o deputado Tomba, do nosso grupo. Nós temos o prefeito Ivanildo, que eu tenho um grande respeito por ele. Nós temos o vice-prefeito Glauto, que eu diria que é um cara à altura de ser um candidato a prefeito nosso. Então, a princípio eu não posso lhe dizer que eu sou candidato. Quem não sonharia em ser um prefeito dessa cidade? Quem não sonharia? Mas abre a possibilidade aí. Mas não depende só de mim, isso é uma conjuntura, isso é um grupo. A gente é unido junto a esse grupo. Então, o que o grupo decidir, eu topo. O que o grupo decidir, eu topo. Junto com o meu grupo. Você sabe que eu fui canalizando, assim, como leiga, né? Eu entendo da minha área, mas eu fico pensando assim, você contou toda a sua história na trajetória política, a gente vê aquele homem que tem a vontade de ajudar as pessoas, de melhorar, de contribuir, né? Entrou aí na luta na direção do SAAI, saiu da direção, mas segue na luta pela nova adutora. E no final, que você como prefeito, tendo a visão que tem, você teria as possibilidades de trazer essas melhoras. Aí no final, depender da decisão do grupo para seguir. O sistema político acaba não se tornando justo da forma individual. Eu vejo nesse sentido, porque você não pode decidir por você se você quer assumir essa liderança, a maior liderança de uma gestão municipal, esperando nessa decisão de grupo. É importante o grupo em si para a política? Sim. A gente sabe que o sistema funciona de várias cabeças e o sistema ele é bem complexo. Mas qual é o desejo do seu coração, Fábio Dias? Você deseja isso? Josi, a gente tem que ter maturidade, né? É como eu disse, eu não faço política com vaidade, né? Eu conheço minha cidade. Eu conheço cada ponto. Se você perguntar do Rio Trairi ao final dela, que é a entrada do Açude do Alívio, se você perguntar qualquer área, se você me perguntar qualquer bairro, eu conheço os problemas.
Eu vou mudar minha pergunta, Fábio. Vou mudar minha pergunta. Não vou perguntar em relação ao desejo do seu coração, porque realmente você falou que não vê a política como vaidade. Mas você se sente capaz hoje de assumir a liderança como prefeito de Santa Cruz? Se eu me acho capaz? Sim. De assumir a cidade do jeito que está e falar para as pessoas, porque o discurso político tá desse jeito, mas a gente vai melhorar. Você acha que dá certo? Como eu bem falei, José, eu não posso arriscar palavras aqui, né? Eu não posso arriscar palavras. Quem tem que julgar a minha pessoa é quem me conhece, quem vê meu trabalho, quem vê meu esforço. Eu não posso falar por mim. Eu não posso falar por mim. Eu prefiro que as pessoas julguem. Entendi. É melhor ser julgado. Eu preciso conquistar seu voto. Então você está à disposição do grupo, está à disposição das pessoas. Do grupo. Para assumir um cargo da maior liderança da cidade. O grupo que decide. O que o grupo decidir, eu estou com eles. O que o grupo decidir. Não terei ainda a resposta. Me julgue. Vamos julgar, Fábio Dias. Vamos julgar. Está chegando 2024. Eu quero conquistar seu voto. Vamos julgar. Agora, o podcast diz assim, conte-me tudo, não me esconda nada. No final, na conclusão, eu sempre gosto que as pessoas digam ou falem um fato, alguma coisa na vida que nunca contou para ninguém. Não precisa ser um segredo cabuloso, mas precisa ser algo que você geralmente não falou, as pessoas nunca buscaram saber, que você queira falar para as pessoas ou falar para mim aqui nesse bate-papo, de um fato que você não contou, deu uma escondidazinha. Não precisa ser coisa cabulosa, mas um fato que você ainda nunca tenha falado sobre você, sobre um desejo, sobre o que você pensa do futuro, sobre o que você acha que pode melhorar ou pode fazer, sei lá, algo assim, nessa esfera. Hoje, se for falar de um desejo, eu vou falar pelo amor que eu tenho a Santa Cruz. Né? Porque a família é uma coisa incondicional, é uma coisa que está no coração já, né? Não precisa você falar nada da família. Né? É sangue, uma coisa que corre nas veias, você não precisa falar nada. Se eu lhe perguntar qualquer coisa da sua filha, talvez até você se emocione e chore. Porque está no coração. Né? E se eu vou falar da minha cidade, porque a cidade está no meu coração. É a cidade que eu vou, aonde eu passo, eu fico tirando foto e olhando o que precisa ser. Ei, peraí, esse lixo está aqui por quê? Nogueira, tal. Ei, fulano, isso aqui. Então, é a cidade que toda hora eu contribuo monitorando ela. Né? Porque eu me preocupo com Santa Cruz, porque eu nasci, me criei, tenho sonhos nessa cidade de ver essa cidade cada vez melhor, né? Agora isso a gente não faz sozinho, a gente faz em grupo, porque sozinho você não vai para lugar nenhum, você faz em grupo, você faz com pessoas, você faz com pensamentos, com ideias, né? O meu sonho é ver esse teleférico funcionando, é ver essa cidade, é ver esse povo mais feliz, geração de emprego, essa cidade sendo potencializada, sei lá, a nível mundial. Eu ver uma rota turística onde que o turista possa vir aqui, demorar mais dias aqui, conhecer a cidade, conhecer o povo. Eu quero... O meu sonho é esse, de ver Santa Cruz nessa evolução. Assim como eu fui conhecer outras cidades, né, e eu via a evolução dessa cidade. E quando a gente chega de uma determinada cidade que a gente foi, que a gente vê que é mais evoluída, e a gente vem de lá, a gente vem cheio dos sonhos. Quando pousa em Santa Cruz, a gente vê que a gente está distante. Eu digo, minha cidade realmente tem que melhorar muito. Porque o turista vem para cá e a gente fica preocupado o seguinte, quando ele ligar o chuveiro, se não tiver água, ele toma o banho. Ele vai ficar numa cidade que não tem água para tomar banho? É por isso que eu não baixo a cabeça de forma alguma. Eu acredito até se eu desistisse da política, eu não parava de lutar, de dar minhas opiniões pela minha cidade. Você ama Santa Cruz, ama, José? Amo. Você poderia ser uma futura candidata, sei lá, vereadora. Deixe-me aqui no meu podcast. Deixe no meu podcast, Fábio Dias. Deixa aqui. De opinião, né? Eu digo isso pelas perguntas que você faz, porque a gente percebe em você que você tem esse sonho também de ver. Né? Eu acho que eu sou povo.
E como eu estou diretamente ligada às pessoas, tanto pelas redes sociais quanto pela rádio, eu sinto as dores das pessoas, porque eu vivo as dores das pessoas. Eu estou nos mortais, eu estou ali embaixo. E sou da comunidade do Paraíso, minha família é toda do Paraíso, e eu sinto o que as pessoas sentem, eu vivo o que as pessoas vivem. E gera sempre o desejo da gente ver as melhoras de Santa Cruz. Eu nunca levanto bandeira de posição e situação. Eu levanto a bandeira do povo. Eu quero ver a Santa Cruz funcionando, independentemente de quem esteja na liderança. É o desejo que a gente quer, é que realmente tenha água na torneira, é que a nossa cidade aumente eventos culturais, tenha mais valorização em esporte, cultura, lazer. Nós somos rotas turísticas, é promover para que o turista realmente passe mais dias em Santa Cruz, que isso melhora a economia da nossa cidade. Eu acho que esse é o desejo de todo santacruzense raiz que quer que a sua terra fique melhor do que está. Acho que é um desejo mútuo. Verdade. Olha, eu estava outro dia, um colega vereador estava dizendo que Santa Cruz precisaria de indústria. Santa Cruz precisava desse polo industrial. Precisa. Tem água para atender esse polo industrial? Não tem. Né? Outra vez, eu digo, será que Santa Cruz, desde quando Tomba foi prefeito, Tomba não vem projetando ela para isso? Será que Santa Cruz está aqui por conta de uma gestão? A gente não tem que esconder isso. Santa Cruz é o que é por conta de uma gestão que foi feita. A gente tem que reconhecer isso. Por que o Rede Mais veio para cá? Por que a Magazine Luiza veio para cá? Por que as lojas americanas veio para cá? Por que a Pague Menos veio para cá? Por quê? O que tem diferente de Santa Cruz? É como eu sempre digo, temos potencial. Temos potencial, José. Temos potencial. Pessoas querem vir para cá. Nós perdemos Tomba estava contando que nós perdemos um abatedor de frango da Bom Todo, que queria se estabelecer aqui. Não se estabeleceu porque não tinha água. Eles precisavam de uma quantidade de água a qual a gente não podia fornecer. Ele foi lá, comprou uma área em Guarabira e fez em Guarabira. Quantos empregos nós teríamos? Era para estar gerado aqui. Aí vamos para nível de Estado, para você ver que o Estado do Rio Grande do Norte está ficando para trás. Eu não quero culpar governo nenhum aqui, não. Porque se eu tiver que culpar, eu tenho que culpar de Vilma para cá. De Vilma para cá. Por que o Estado do Rio Grande do Norte está ficando para trás da Paraíba? Um Estado rico como o nosso. Nosso Estado é rico, nosso Estado tem... Nós temos aqui, eu estava dizendo, o Estado do Rio Grande do Norte hoje não é mais rico por falta de intervenção política mais forte. Nós temos petróleo aqui, mas o nosso petróleo saiu daqui e é refinado lá em Pernambuco. Aí nós temos que comprar poderíamos comprar um petróleo nosso mesmo mais barato. Ele sai daqui para ser refinado em Pernambuco. Por que isso? Falta de intervenção política. E para cima o Estado tá nessa condição. Tem 2, 3 que falam, mas me diga a expressão de defesa que tem. Eu não quero nem fazer alguma crítica com relação à política para não levar essa questão política, mas aquilo que a gente vê que há necessidade de resolver tem que se resolver. Nós andamos no estado do Rio Grande do Norte, quando tem algumas vias. Eu fui aqui eu não lembro qual foi a cidade que eu fui, uma plenária do governo, onde as pessoas podem opinar o plano plurianual, né? Fazer a opinião para até não ter desperdício de dinheiro público. E eu dizia, eu estou aqui numa plenária onde eu tenho que apresentar para não ter desperdício de dinheiro público, mas a controvérsia. Se faz uma operação tapa-buraco, aonde não tem que fazer uma operação tapa-buraco. Porque eu dizia o seguinte, a operação tapa-buraco se faz quando você tem um buraco com 5 metros de distância de outro, com 10 metros. Mas onde todo canto tem buraco. Mas você vai fazer operação tapa-buraco, tem que fazer recapeamento para não ter desperdício de dinheiro público. Porque aquele nem vai resolver o problema e perdeu o dinheiro ali, jogou fora. É como eu sempre falo, que política tem muita gente que não gosta. Mas a gente precisa estar atento. Todo cidadão precisa estar atento ao cenário político, porque a política que vai levando, que vai trazendo, e a gente é levado nesse meio. Aí, José, como eu estou dizendo, o estado do Rio Grande do Norte hoje está perdendo para a Paraíba. O nosso estado mais rico que a Paraíba está perdendo para a Paraíba. Isso justifica? É os governos que vêm assumindo os estados. Que eu não posso entrar em nível de governo, que eu não sou deputado, eu não posso tentar entrar nessa questão. Mas afeta a gente aqui. É uma cadeia, né? Afeta Santa Cruz. Cadeia. Vem da liderança e vai termina até afetando a gente.
né? Povo. Então a formação de uma conjuntura política, eu digo, tanto a nível municipal como a nível estado, ela é muito importante para o povo. E o povo tem que saber escolher seus representantes. É verdade, sempre. Porque o prejuízo, depois de tudo, quem leva só é o povo. Sempre. Fábio Dias, foi um prazer tê-lo aqui no podcast. Eu acho que a gente renderia mais uns 3 ou 4. Entendemos mais sobre a sua vida, sobre as suas questões, sobre a sua trajetória. Foi muito bom lhe receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Da nossa produção. Obrigado, Josi. Assim, dizer que para mim é um prazer, pela primeira vez, participar de um podcast com você. Outras vezes até eu tinha vontade de ser entrevistado por você. Eu já fui entrevistado por Michel, né? Maicon. Robson também estava lá. A Robson, a Rádio Santa Cruz. E sempre que qualquer meio de comunicação me chama para ser entrevistado, né, eu não tenho nenhuma resistência com relação a isso, porque eu sou uma pessoa pública. Então, se eu sou uma pessoa pública, por que eu tenho que me esconder? O que eu tenho a temer se eu não quero, se eu não quero falar, se eu não quero dizer? Eu não temo a nada, eu estou aqui, espero que eu esteja à altura da sua pergunta, né? E que se eu realmente correspondi àquilo que você perguntou, e dizer que estarei sempre à sua disposição. Eu é que agradeço. E agradeço você também que acompanhou esse bate-papo com Fábio Dias, hoje presidente da Câmara aqui em Santa Cruz. Eu quero agradecer e me despedir de você. Agradecer a minha produção, que é maravilhosa, sempre trazendo muito conteúdo especial para você. Gravado aqui nos estúdios da Bendegor Propaganda, este foi o podcast. Conte-me tudo, não me esconda nada. Até o próximo episódio. Apoio Risa Edutec, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré.